tem um maior entendimento da dinâmica jurídica da União Europeia. Depois de ter presidido ao Tribunal Europeu de Primeira Instância, desde 2012 o representante de Portugal no Tribunal de Justiça, o mais elevado órgão de regulação do direito comunitário. As relações entre a União Europeia, Macau e a China dão o mote à sua visita ao território e é dos desafios que se colocam à cooperação entre os dois blocos que se vai falar na próxima meia hora. José Luís da Cruz Vilaça, juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado, doutor, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Começávamos por um esclarecimento quanto às funções deste Tribunal de Justiça da União Europeia. Só se olhar para este órgão como uma espécie de mediador da soberania, mas é muito mais que isso. Tem toda a razão. Entre outras coisas, é mediador de soberanias, porque o primeiro traço característico da estrutura institucional, eu diria mesmo constitucional da União Europeia, é que representa o resultado de uma partilha de soberanias entre Estados que continuam a ser Estados soberanos, mas que põem em comum o necessário para resolver em comum questões de interesse comum. O Tribunal de Justiça tem, entre outras funções, entre outras missões, a de servir de árbitro dos equilíbrios interinstitucionais que estão inscritos, plasmados no Tratado da União Europeia e no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Portanto, uma das suas missões é exatamente funcionar, de certa maneira, como Tribunal Constitucional. Nós não temos ainda na União Europeia uma verdadeira e própria Constituição, mas temos tratados que o próprio Tribunal de Justiça se foi encarregando de constitucionalizar ao longo do tempo. Isto é, antes mesmo de se falar de criar um tratado constitucional para a União Europeia, foi um projeto que não foi avante na altura em que se procurou pôr isso em prática, o Tribunal de Justiça exerceu já ele próprio, interpretando, à luz do tratado, as suas funções e a sua missão, funções do Tribunal Constitucional. E por isso mesmo é que, arbitrando conflitos interinstitucionais, interpretando o tratado no que respeita às regras de delimitação de competências entre as diversas instituições da União Europeia, entre a União Europeia e os Estados-membros, o Tribunal funcionou como um verdadeiro Tribunal Constitucional. Essa é, de facto, provavelmente a primeira e a mais nobre das missões do Tribunal de Justiça, tem toda a razão. É fácil este trabalho, esta tarefa de arbitragem e de harmonização quando num mesmo saco, quando falam no mesmo saco, na União Europeia existem 28 nações, 28 Estados soberanos e eu não diria quase outras tantas visões do direito, mas visões que são radicalmente... não serão radicalmente diferentes, mas muito diferentes. O direito anglo-saxónico, a common law, por um lado, o direito romano, algumas nuances também oriundas com a entrada na União Europeia dos países da periferia eslava, por exemplo. É fácil fazer este trabalho de harmonização? Mais uma vez, tem toda a razão. A sua pergunta tem toda a razão de ser. Mas fácil não é. Fácil não é, seguramente. Mas representa essa realidade da multiplicidade das tradições jurídicas que constituem a Europa, que faz parte da União Europeia, representa, por um lado, o maior desafio que se nos põe no nosso trabalho cotidiano, todos os dias, mas, por outro lado, também a grande riqueza do Tribunal de Justiça na sua constituição e no seu funcionamento. Parece quase milagre, porque à primeira vista não pareceria possível pensar-se que iríamos realizar, sobretudo após os sucessivos alargamentos da Comunidade Europeia, passando de 6 para os atuais 28 Estados-membros, fosse possível harmonizar todas as tradições jurídicas que aqui estão representadas. A tradição do direito romano, do direito germânico, do direito anglo-saxónico, do common law, dos países nórdicos e agora dos países que vêm das zonas de centro e leste da Europa. Portanto, à partida, essa não era uma missão fácil. No entanto, eu acho que a jurisprudência do Tribunal de Justiça
exprime exatamente o sucesso desta enorme operação de harmonização de tradições jurídicas diferentes. E isso é muito importante por várias razões. Bom, é muito importante porque permite, por um lado, a cada tradição jurídica exprimir-se na ordem jurídica da União Europeia, isto é, não há nenhuma que represente uma ordem jurídica dominante que esmague a identidade das outras. A jurisprudência do Tribunal de Justiça vai buscar um pouco de cada uma, havendo no Tribunal de Justiça um juiz por cada Estado-membro. Todos esses juízes, de uma maneira ou de outra, cada qual à sua maneira, vão contribuir para enriquecer esta jurisprudência. E isso permite que esta jurisprudência, que vai servir para interpretar o mesmo direito para todos os Estados-membros, seja aceite e tenha credibilidade, seja reconhecida e a sua autoridade respeitada em todos os Estados-membros, porque, de facto, cada um tem condições para se ver lá espelhado, para se ver lá traduzido. Fomos buscar um bocadinho a cada um, espero eu, o melhor de cada sistema jurídico. O Tribunal de Justiça da União Europeia tem uma outra faceta, de certa forma, muito única, que é o facto de virtualmente toda a gente pode apelar ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Quando digo toda a gente, Estados, pessoas a título individual e pessoas a título coletivo. Quando é que se torna legítimo recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, sendo em conta que é a última instância num longo caminho jurídico? Vamos lá ver. Há várias maneiras de chegar junto do Tribunal de Justiça. E para os particulares, isto é, para as pessoas, qualquer pessoa, cidadão europeu ou não, destinatário do direito da União Europeia, ou as empresas, chegar ao Tribunal de Justiça, a via normal não é o recurso direto para o Tribunal de Justiça de Luxemburgo. A via normal é o recurso para os tribunais nacionais. E que eles, sim, estão habilitados pelo Tratado a formular ao Tribunal de Justiça aquilo que na gíria jurídica deste setor se chama as questões prejudiciais. Isto é, sempre que qualquer questão de direito da União Europeia seja suscitada, levantada por uma parte num processo, seja ele qual for, e seja qual for o tribunal, seja um tribunal civil, seja um tribunal administrativo, seja um tribunal criminal. Desde que haja uma dúvida razoável sobre a interpretação ou a validade do direito da União, das normas da União que foram invocadas perante o tribunal pode, e em certos casos deve, suspender a instância e enviar uma questão prejudicial para o Tribunal de Justiça. Esta é para que o Tribunal de Justiça depois diga o direito, digamos. Como é que se interpreta aquele direito, aquela norma ou aquele conjunto de normas que devem ser aplicados pelo Tribunal Nacional. O Tribunal de Justiça não vai resolver a questão que está pendente perante o Tribunal Nacional. O Tribunal de Justiça vai dizer ao juiz nacional como é que ele deve, e vai dizê-lo com eficácia vinculativa, como é que ele deve interpretar aquelas normas para as aplicar ao caso concreto. Portanto, quem decide o caso concreto é o juiz nacional. Bom, isto é particularmente importante porque é a maneira de o direito da União ser interpretado e aplicado da mesma maneira, da mesma forma, por qualquer tribunal, em qualquer Estado-membro, seja qual for a natureza do processo que decorra perante esse Estado-membro. 60% ou mais dos processos que são decididos pelo Tribunal de Justiça têm esta origem. Isto é, têm origem nos tribunais nacionais. O que significa que para que o direito da União viva na prática, é extremamente importante que haja este processo de cooperação entre o Tribunal de Justiça por um lado e os tribunais nacionais por outro. O que significa que juristas nacionais, sejam eles advogados, a quem compete invocar o direito, ou juízes a quem compete aplicar o direito, estejam sensibilizados às exigências do direito da União. Sem prejuízo disso, o Tribunal intervém também em recursos diligentados pelos Estados-membros, pelas instituições da União
e, em certos casos, também pelos particulares, quando as normas ou as decisões das instituições da União se lhes apliquem diretamente, como é o caso das empresas que são objeto de aplicação de sanções em matéria de direito da concorrência. Nesse sentido, o direito comunitário já é uma entidade estruturada ou o exemplo da própria União Europeia ainda é, de certa forma, algum processo em construção? O direito comunitário. Hoje em dia fala-se do direito da União Europeia, desde que temos uma União Europeia e um Tratado da União Europeia. Mas a expressão direito comunitário é, de facto, uma expressão tradicional, consagrada, e faz muito bem, eu também continuo a falar em direito comunitário. O direito comunitário, hoje em dia, já tem uma estrutura e uma personalidade que não tinha no início. O direito comunitário, quando as comunidades foram formadas, era uma coisa nova, completamente nova, cujo perfil tinha ainda de ser desenhado. E o Tribunal de Justiça, foi essa a sua missão histórica, contribuiu largamente para desenhar e aprofundar esse perfil. Portanto, hoje em dia, ao fim de 60 anos, é indiscutível que o direito comunitário, o direito da União Europeia, já tenha um perfil, uma estrutura, uma densidade e uma aceitação que não se suspeitavam no início. No entanto, da mesma forma que a própria União é um direito em permanente construção. Todos os dias, e posso dizer todos os dias porque, de facto, a quantidade de processos com que vamos lidando vai aumentando de ano para ano, de mês para mês. Posso dizer que, portanto, todos os dias vamos pondo mais uma pedrinha na construção do edifício do direito da União Europeia. Até porque os desafios mudam também. Há 2, 3 anos, no auge da crise financeira de que a União Europeia foi palco, falava-se num alargamento de competências do Tribunal de Justiça, sobretudo quase como um árbitro a título financeiro também. Deve ser esse o papel do Tribunal ou não? Bom, primeiro, a criação da União Económica e Monetária, a instituição de uma moeda única, a criação do Banco Central Europeu, do Sistema Europeu de Bancos Centrais, representaram um passo significativo na construção da União Europeia, e um passo significativo no sentido de estruturas de tipo mais federal. Aliás, o que se constatou foi que as estruturas foram criadas na altura, pelo Tratado de Maastricht, eram insuficientes para permitir fazer face aos desafios que a instituição de uma União Económica e Monetária implicavam, e sobretudo a adoção de uma moeda única. Hoje em dia se tornou indiscutível que a necessidade de dispor de mecanismos e estruturas de tipo mais caracterizadamente federal do que aquelas que dispunhamos desde o início da União Económica e Monetária. Portanto, no meio disto, Estados-membros, instituições da União, outras entidades, olham para o Tribunal de Justiça como a entidade que, em derradeira análise, deverá arbitrar conflitos, dizer o direito e, desejavelmente, contribuir para estruturar este setor da ordem jurídica da União, que é cada vez mais fundamental. E, de facto, o Tribunal de Justiça já tem sido chamado a decidir em processos muito importantes, ligados com a estrutura da União Económica e Monetária. O primeiro em 2012, relativo à legalidade do Mecanismo Europeu de Estabilidade, e o último, de que estamos agora a ocupar-nos, foi o primeiro reenvio prejudicial do Tribunal Constitucional Alemão sobre a compatibilidade com o Tratado do programa de OTM, em inglês, Outright Monetary Transactions, de operações de transações sobre títulos da dívida, anunciado pelo Presidente do Banco Central Europeu, por Sr. Mário Draghi, e ainda não posto em prática, mas a sua legalidade, a sua compatibilidade, por um lado, com a Constituição da República Federal da Alemanha, por outro lado, com os tratados, já foi posta em causa perante o Tribunal Constitucional Alemão, que nos
formulou uma questão prejudicial pedindo a nossa interpretação da compatibilidade deste programa com o tratado. É isso que, dentro de alguns meses, será decidido também. São frequentes os casos em que a visão jurídica, a visão do Tribunal de Justiça e a visão política não coincidem e o Tribunal de Justiça funciona, eu não diria como entrave, mas como força, nem como força de bloqueio, mas como está na moda olhar para o Supremo Tribunal de Justiça em Portugal, neste momento, como uma espécie de força de bloqueio. Há situações complicadas deste género no Tribunal de Justiça ou ainda não? Bom, nem tudo é sempre pacífico. Felizmente não pensamos todos da mesma maneira necessariamente. Mas eu não vejo a coisa dessa maneira. Não, de facto, a intervenção do Tribunal de Justiça não é vista normalmente. Normalmente, há quem pense que assim seja, mas normalmente não é vista como uma intervenção de uma força de bloqueio, pelo contrário. E essa é a razão pela qual o Tribunal Constitucional Alemão, pela primeira vez, foi o primeiro reenvio prejudicial do Tribunal Constitucional Alemão. A razão pela qual nos envia esta questão, que é uma questão quente, é evidente, também do ponto de vista político, pensando-se nas relações entre a Alemanha e o próprio Banco Central, o Deutsche Bundesbank, com o Banco Central Europeu o testemunham, é uma questão quente, mas o simples facto do Tribunal Constitucional Alemão nos ter enviado esta questão significa a confiança que ele deposita no Tribunal de Justiça para ajudar a resolver esse problema. Ainda é um processo em construção, como dizia há pouco, vai-se juntando uma pedrinha quase todos os dias este processo de harmonização do direito comunitário. Isto para lhe perguntar, de certa forma, durante as últimas décadas, durante os últimos séculos, o direito praticado na Europa, seja o direito de cariz romana, seja o direito anglo-saxão, serviu de certa forma como modelo a novas ordens jurídicas um pouco pelo mundo fora. Olhamos para o caso de Macau. O direito comunitário pode vir a afirmar-se também como uma fonte de jurisprudência, digamos assim? A realidade demonstra que sim. A realidade demonstra que sim. Dou-lhe só um exemplo para ser prático. Na América Latina, na América do Sul, há vários esquemas de integração regional. O Mercosul, a Comunidade Andina, sobretudo a Comunidade Andina, o esquema de integração da Comunidade Andina, de países que não fazem parte do Mercosul, alguns deles já saíram da Comunidade Andina para aderir ao Mercosul, baseia-se na nossa estrutura de integração da Comunidade Europeia. Eles dispõem de um Tribunal de Justiça cujo estatuto e regras de funcionamento são decalcados no estatuto e regras de funcionamento do Tribunal de Justiça. De facto, a capacidade de atração da União Europeia e da jurisprudência do Tribunal de Justiça exerce para além das fronteiras da União e continuam a olhar para nós como modelo. Está em Macau para falar sobre as relações, ou foi convidado pela Fundação Rui Cunha para falar sobre as relações entre a China, a União Europeia e também Macau. Isto para lhe perguntar, quando olhamos para as relações entre a União Europeia e a República Popular da China, olhamos sobretudo para relações de índole económica. O facto deste tipo de relações serem as preponderantes é de uma ou de outra forma um entrave para o desenvolvimento de relações mais profundas ou até para algum silêncio da União Europeia? Quando me refiro a esta questão de silêncio, se olharmos para a China, ainda não é um Estado de Direito fundamentado, digamos assim, e desapareceu quase do discurso da União Europeia a preocupação com alguns valores fundamentais que estiveram subjacentes à própria fundação da União Europeia, os direitos humanos, por exemplo. A economia acaba por minar estes outros campos ou há lugar a outro tipo de diálogo? Não, eu devo dizer que vi com satisfação as notícias da última reunião da liderança chinesa,
que foi toda consagrada ao reforço do Estado de Direito na República Popular da China. É com satisfação que eu noto, e digo que é com satisfação porque, de facto, o nosso papel principal no Tribunal de Justiça é reforçar a União Europeia como uma União de Direito. E para nós é fundamental, de facto, essa noção de União de Direito, que corresponde à noção de Estado de Direito, que conhecemos, e respeitadora dos direitos fundamentais. A Carta Europeia dos Direitos Fundamentais vem atestá-lo. A União Europeia pediu a adesão à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O Tribunal de Justiça está também a preparar o seu parecer sobre o projeto de adesão. Isso para nós é fundamental. Dito isso, a economia é o fundamento das construções humanas, das sociedades humanas, sejam estatais ou multiestatais. As comunidades europeias começaram também pela economia. Começaram pelo comércio e depois pelos serviços, pelos investimentos, pela liberdade de circulação de mercadorias, capitais e de pessoas, para ser, hoje em dia, mais do que isso. Com a China, temos relações económicas, comerciais e de investimento que são crescentes. A União Europeia é já um dos principais parceiros comerciais e económicos da China e vice-versa. E, portanto, uma coisa não vai necessariamente contra a outra, antes pelo contrário. Aquilo que nós, a forma como conhecemos as relações económicas com a China, vem muitas vezes pela via do conflito, instauração de direitos anti-dumping, de medidas de defesa comercial contra práticas de subvenção, contra medidas violadoras dos direitos de propriedade intelectual, contra a facção, de violação de marcas, mas isso é normal e devo dizer que, no fundo, as relações conflituais em matéria de comércio internacional com a China, antidumping, por exemplo, representam não mais do que 2% das relações comerciais entre a União Europeia e a China. O que significa que, de facto, o conflito existe, mas é limitado e o conflito não deixa de ser também fonte de criação e de dinamismo. Não há relações económicas dinâmicas sem conflito. O importante é que os conflitos sejam dirimidos de acordo com a mais estrita legalidade, que é aquilo que nós procuramos fazer. E quando os conflitos são de natureza política? Política, num sentido, não há confrontos de forma alguma entre a União Europeia e a China, mas há alguma disparidade no entendimento das coisas. Se olharmos, por exemplo, para o recente caso de Hong Kong, dos protestos de rua, há um tratado internacional assinado pela República Popular da China em Hong Kong com o Reino Unido, com um membro da União Europeia. Há um tratado internacional que perguntava-lhe, este tratado internacional confere, de certa forma, alguma autoridade moral ao Reino Unido para discutir o que se passa em Hong Kong, ou como a China alega quando alguém no Reino Unido faz algum comentário sobre a situação de Hong Kong, está a interferir com a política interna da República Popular da China? A última coisa que eu queria fazer, da minha qualidade de juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia, era pronunciar-me sobre conflitos que ainda por cima escapam à nossa competência. Agora, aquilo que eu digo é que vejo, evidentemente, com alguma apreensão, mas também com um grande sentimento de esperança, a situação atual, os movimentos sociais que têm tido curso em Hong Kong. E vejo com alguma esperança também, porque, até ver, não houve situações graves, nem dramáticas, no confronto entre as autoridades chinesas e os manifestantes. E, por aquilo que vou acompanhando da situação em Hong Kong, eu tenho uma enorme esperança de que seja possível resolver a situação de forma pacífica. As manifestações até agora têm sido pacíficas, e isso é muito importante. Resolvê-las também de forma pacífica. Tem de haver uma grande vontade de entendimento de ambas as partes, de maneira que, de facto, em Hong Kong se possa realizar aquilo que é também desejo de toda a gente, penso eu, sufrágio universal e Estado de Direito a caracterizar as relações entre os residentes e habitantes de Hong Kong e as suas autoridades como
De resto, me parece ser também essa a intenção das autoridades chinesas. O papel de Macau neste âmbito geral das relações entre a União Europeia e a China. Macau ainda tem alguma preponderância? E de que forma é que o direito de matriz portuguesa, este direito de raiz latina que ainda vigora cá no território, pode, de certa forma, servir como ponte para o diálogo com a China? Nós temos, concretamente Portugal, tem tido sempre, ao longo dos anos, sobretudo nos últimos anos, uma política muito forte de cooperação no setor jurídico com Macau. O facto de as faculdades de Direito portuguesas estarem muito implicadas no ensino do direito em Macau vem contribuir também para o reforço desses laços de cooperação. Para nós, portugueses, é muito importante ver o direito de origem portuguesa com aquilo que tem de melhor, espero eu, ser tratado e olhado com consideração aqui no território como um instrumento, um pilar essencial da existência de um Estado de Direito em Macau. As relações com a China são consideradas pela União Europeia como relações de caráter estratégico. Macau representa, neste quadro triangular de relações entre União Europeia, Portugal, China, representa uma testa de ponto muito importante em termos comerciais, de investimentos e em termos culturais no aprofundamento das relações entre dois blocos, porque de facto estamos perante dois blocos dos mais importantes no mundo de hoje, a União Europeia e a China, e esses dois blocos têm de, entender-se, estabelecer relações dinâmicas no interesse mútuo. Macau pode continuar a desempenhar aí um papel cada vez mais importante nesse diálogo institucionalizado ou não. Voltando ao âmbito de abrangência do direito comunitário, a União Europeia, o Tratado de Lisboa, antes do Tratado de Lisboa já o Tratado de Schengen, de certa forma, possibilitava a livre circulação de bens, de pessoas, e o que vemos é a circulação interna, sobretudo, há esta questão deste detalhe, mas vemos cada vez mais a fortaleza Europa a fortificar-se e a transparecer. Este é um dos desafios que se colocam à Europa, a questão da imigração para o continente europeu, para o espaço dos 28 e a forma como esta noção tem sido gerida. É um dos maiores problemas que a Europa enfrenta neste momento. Não, é um grande desafio. Acho que a expressão correta é essa, é um grande desafio. E eu não falaria a este propósito em Fortaleza Europa, porque de facto não existe uma Fortaleza Europa. Há mesmo até quem se queixe do contrário, de que as fronteiras da Europa estão demasiado permeáveis à entrada de pessoas vindas de fora do espaço da União. A Europa tem e deve ter, e necessita de ter, uma política de imigração, uma política de asilo, uma política de vistos. Tem de as ter porque qualquer Estado ou conjunto de Estados responsável necessita de adotar uma política sensata relativamente à imigração. Por um lado... Mas há Estados-membros que já abordaram com maior ou menor seriedade a possibilidade de fechar fronteiras, por exemplo. Isto não seria um passo atrás naquilo que é uma ideia de uma Europa? Seguramente. Mas, agora, o desafio é este, é que nós temos, em larga medida, alguns países resolveram para já ainda ficar fora do espaço de Schengen e fora do espaço de liberdade, segurança e justiça. Mas temos, em larga medida, entre quase todos os países da União Europeia, um espaço de livre circulação sem fronteiras internas. Havendo um espaço enorme de livre circulação sem fronteiras internas, isso significa que cada Estado deve ser responsável pelo controle das suas fronteiras face ao exterior, porque são também fronteiras comuns da União Europeia. Nem todos dispõem de recursos suficientes para exercer uma fiscalização eficaz. Nem todos estão expostos, da mesma maneira, aos problemas que se passam nos países terceiros. É que nós temos de ter em conta que há dois tipos de imigração. A imigração de caráter económico e aqueles que, portanto,
a massa imensa de pessoas que demandam o território da União Europeia à procura de melhores condições de vida e de emprego, mas a gente sabe que a capacidade de absorção da economia europeia, hoje em dia sobretudo, tem limites. E, portanto, é preciso adotar uma política realista a esse propósito. Uma política compreensiva e de abertura, mas realista. E depois há também aquela imigração que resulta de fenómenos de perseguição e até de guerra que põem em causa a liberdade e a própria vida de muita gente. A União Europeia dispõe de uma política de imigração e de uma política de asilo, que são políticas extremamente solidárias com o que se passa nas outras partes do mundo. Agora não podemos, nem estamos em condições de resolver todos os problemas do mundo que devem ser resolvidos na origem, de preferência lá, e a única maneira de resolver a imigração de caráter económico, a maneira mais definitiva, é criar condições para que nesses países as pessoas sejam capazes de ficar para exercer uma atividade profissional. E quem compete este trabalho, a criar estas condições? Porque, se olharmos, por exemplo, para o que está a acontecer neste momento na África Ocidental, no Golfo da Guiné, com a crise do ébola, reparamos que não existem, por exemplo, condições básicas ao nível de tratamento hospitalar, nem coisas do género. Perguntava-lhe, o mundo falhou com a África ou a África falhou por si? É um longo caminho a percorrer. De facto, hoje, no século XXI, nesta primeira parte do século XXI, defrontámos-nos com problemas dos quais gostaríamos já nos ter visto livres há muito tempo, mas que vimos a tentar combater desde há muitos anos. Desde sempre vimos a tentar combater esses problemas. Mas há, infelizmente, um longo caminho a percorrer no sentido da criação de condições sociais e económicas adequadas em muitas partes do globo. E, infelizmente, em algumas partes do globo, felizmente, como em África, em muitos países da África, muitos países da África trilham o caminho do desenvolvimento e da paz. Conheceram conflitos internos tremendos, as nossas antigas colónias, conhecemos essa situação. Hoje em dia, felizmente, trilham o caminho da paz e do desenvolvimento. Em outros países não sucede o mesmo. E fora da África, eu acho que a situação tem vindo a piorar. As ameaças terroristas, designadamente desse movimento terrorista, Estado Islâmico, que enfrentamos, constituem um novo desafio. Todos os dias, infelizmente, aparecem novos desafios deste tipo. Temos de nos apetrechar para isso. Por isso é que eu acho também que a União Europeia necessita de caminhar para uma política mais consistente no plano da defesa, da segurança e das relações externas. Quando fala de política consistente, muito rapidamente no plano da defesa, já foi aventada por algumas vezes a possibilidade de um exército comum europeu. Faz sentido ou não? Já antes mesmo da criação efetiva das comunidades europeias. A criação de uma comunidade europeia de defesa precedeu a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e da Comunidade Económica Europeia. E tem-se vindo a falar da criação de um exército europeu. Volta e meia é um tema que os próprios conflitos na periferia da União Europeia voltam a pôr em cima da mesa e da ordem do dia. Não vou tão longe para já, na medida em que a União Europeia avance para uma estrutura de caráter federal, eventualmente lá chegaremos, mas em todo o caso, aquilo que se passa à nossa volta, com reflexos inevitáveis na situação interna da União Europeia, legitima que se reclame uma cooperação no âmbito da defesa e no âmbito da segurança e no âmbito militar cada vez mais apertada, cada vez mais estreita e que no próprio espaço da União se leve a sério a programação, e designadamente a programação militar também, com vista a realizar os objetivos que são objetivos, a meu ver, de interesse comum nessa área.
Eu iniciei esta nossa conversa apresentando como um dos maiores especialistas portugueses em direito comunitário. De certa forma, mais de 20 anos de experiência ao mais alto nível nos tribunais da União Europeia estão compilados neste seu último trabalho, European Union Law and Integration. Isto para lhe perguntar, não sei se necessariamente se o livro aborda esta questão, mas quais os desafios que se colocam em termos de integração jurídica nos próximos anos na União Europeia? Posso dizer-lhe, de facto, o livro aborda uma série de temas. É uma coletânea de artigos que fui publicando ao longo de mais de 20 anos. Mas entre os temas que ele aborda, alguns deles, a meu ver, são cruciais para a consolidação jurídica da União Europeia. Um capítulo inteiro é dedicado aos desafios que se põem ao sistema judicial da União Europeia e ao seu aperfeiçoamento e à reforma das suas estruturas. O outro capítulo é dedicado a questões de caráter constitucional. Um dos artigos é de certa maneira um artigo pioneiro na definição da estrutura constitucional da União Europeia, antes mesmo de se começar a falar de Constituição, porque levanta o problema da existência de limites materiais, da existência de limites materiais implícitos à revisão dos tratados, como aqueles limites materiais explícitos e implícitos que existem nas constituições da generalidade dos Estados-membros da própria União Europeia. Portanto, a própria ideia de Constituição da União Europeia perpassa através desse livro como um fio condutor, um próprio fio condutor da evolução jurisprudencial e jurídica da União Europeia. Agradeço uma vez mais, doutor, o facto de ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira, a seguir ao telejornal, com um novo tema e um novo convidado.